Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de maio de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2289. Tem 7 páginas, 36 logias e 20 máximas. Chama atenção para o detalhismo lá, a divisão, tem 12 máximas. O tema é realidade autológica. Agora, a especialidade é a conformaticologia. Quem redigiu o verbete com muita classe e dedicação é o professor Pedro, que está aí muito bem assessorado. Cuidado com ele. Definição. A realidade autológica é a qualidade ou característica da real estrutura determinada por meio de palavra, expressão ou denominação, cujo sentido, significado ou conteúdo, que é a semanticologia, é explicitado, reforçado e coerente com a própria forma, signo ou símbolo, que é a morfologia, veiculador de tal mensagem, resultando em efeito potencializador perante a comunicologia interconsciencial. As assinaturas pensênicas, a realidade autônoma, a explicitação do conteúdo pela própria forma, a conjugação lógica da forma com o conteúdo, a moldura potencializando a mensagem da tela, a convergência semântica, o tautocronismo conformático, os truísmos insuspeitos. Aqui está faltando um S também, tá? Os truísmos. As obviedades camufladas, oximorologia, a biassociação simples, a multiassociação complexa, cosmovisiológica, os signos, os ícones, as letras, as sílabas, as palavras, o registro, o étimo, o termo, o vocábulo, o manuscrito, o livro, o dicionário, a enciclopédia, o jogo de palavras, o trocadilho, os trix-trox, os palíndromos, as paronímias, as paronomásias, e por aí vai. Eu não li tudo, não. Agora, ainda tem a parafatologia, a vivência autopersuasiva do estado vibracional profilático, a hermenêutica envolvida na análise dos sinais energéticos e parapsicopessoais, que é a autossinaléticologia. O status grupo kármico atual, espelhando a realidade autológica evolutiva, holocarmologia. As para-obviedades invisíveis, a consim casca grossa. A paradissimulabilidade energética, denunciando o nível evolutivo da consciência. Eu li também só um trecho aí, tem muito mais. Agora, nós temos aqui na argumentologia o tópico da listagem com 60 exemplos de palavras, expressões ou frases autoexplicadoras do próprio conteúdo, ampliando o panorama das pesquisas relacionadas à realidade autológica, que é a cosmovisão. E depois tem o tópico da autossemântica, que tem a realidade autológica, que pode ser igualmente ilustrada a partir de 7 conceitos conscienciológicos listados alfabeticamente. Depois ainda tem o tópico da listagem, com 10 casos reais, cujo nome coincidiu com a área profissional ou com determinada ocorrência crítica na vida pessoal, passíveis de detalhar as investigações da realidade autológica na prática. Vale a pena ver tudo isso aqui. Agora, na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos autoexpressão, autopensalização polifásica, dicionário cerebral analógico, mega explicitação cosmoética e palavra-chave. Frase enfática. As investigações técnicas do próprio idioma fornecem meios cosmoéticos de se amplificar a autocosmovisão cognitiva
visando a qualificação da auto-paraperceptibilidade assistencial. Você já se atentou para as investigações teáticas da realidade autológica? Consegue colimar, expressar e ser autocoerente perante o binômio auto-megatrafor e auto-mater-pensene? A bibliografia específica, eu chamo a atenção, que ela tem 15 fontes bibliográficas. Agora, a realidade autológica, do ponto de vista da mega-análise, aqui com João Paulo. Autoexpressão, autoexplicitação, biassociação, parapercepção, coadunação, conjugação, convergência, autocoerência, autocronismo, autocomunicologia, gramaticologia, linguisticologia, lexiconscienciologia, conformaticologia, conscienciografologia, onomásticologia, paralogicologia, lucidologia, maxisincronologia e cosmovisiologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é sobre bibliologia. Esse aí bateu, hein? Está um com o outro. Impressionante. Agora, aqui é o caso da pessoa ver, e que eu estou falando aqui dos tolicionários dos fanáticos, lá na conclusão. Agora, questionamentos aqui. Professor, qual a explicação que é dada para a não rememoração da projeção lúcida assistida por amparador? É porque a pessoa tem péssima memória. Porque com o amparador, ele melhora o estado de consciencialidade, tranquilidade e harmonia da consciência fora do corpo, quando é uma projeção assistida. Essas, então, se a pessoa não tem rememoração, é porque ela tem uma péssima memória. Agora aqui, ao verbetógrafo, na Fatologia, página 1, terceira linha. Poderia explicar o tautocronismo conformático? Sim, esse prefixo tauto é que é ao mesmo tempo. Então, tautocronismo é aquilo que é simultâneo, que vai ao mesmo tempo. Então, a ideia de colocar essa expressão aqui foi justamente para exemplificar aquelas expressões que, ao mesmo tempo, elas carregam o próprio significado na própria forma, como a gente colocou na definição. Então, essa que foi a ideia da simultaneidade ou da sincronicidade do confort, quer dizer, o próprio confort é autoexplicitativo, ele é autocoerente. Na Parafatologia, página 2, nona e 10ª linhas. Poderia detalhar o autodiagnóstico das parassutilezas tenepsológicas e a autocosmovisão linguística, otimizando a compreensibilidade do fluxo cósmico. Como funcionam esses parafatos? Sim, o que a gente quis chamar a atenção é que muitos fenômenos ou parafenômenos que acontecem na TENEPS, muitas vezes eles se dão de modo incipiente ou de modo sutil, e se o tenepsista não estiver atento, ele muitas vezes não percebe ou ele não fecha as pontas, ele não amarra as pontas. A gente traduziu essa ideia também naquele paradoxo, o último paradoxo que tem na página 3 da Maxi Parafenomenologia e Mega Descrição. Então, muitas vezes existem determinadas assistências que ocorrem no período da TENEPS, que ou antes ou depois desse período, às vezes no dia seguinte daquela assistência, existem determinadas mensagens que aparecem para confirmar ou para dar algum outro tipo de mensagem para o tenepsista. Então, isso às vezes pode aparecer nas situações mais, vamos dizer assim, mais diversas. Eu tenho um exemplo que ilustra isso. A gente estava num curso de acoplamentário até recente, e durante a noite me vi envolvido num processo de assistência com navios, havia um processo de índios, e o que estava ali pegando na situação, porque tinha que sair mais ou menos rápido de uma determinada condição, foi a âncora do navio, que eles estavam com dificuldade de levantar essa âncora para a gente poder sair. E aquilo, a condição continuou, a assistência teve lá o seu fim, eu acordei, procurei registrar,
E no dia seguinte, na turma do acoplamentário que a gente foi dar no debate, veio uma aluna com uma âncora na camisa enorme, assim, laranja com uma âncora branca. Então aquilo para ninguém fez sentido, mas para mim, que passei a noite envolvido com esse assunto, foi uma mensagem silenciosa. Então às vezes na TENEPS ocorrem essas sutilezas. Então é algo que por si só não possui um valor semântico, ele tem que estar dentro de um contexto que o assistente normalmente ele sabe interpretar essas mensagens silenciosas. Alver Betógrafo, na Crescendologia, página 3, quarta linha. Para quem trabalha especificamente na área da saúde, como otimizar o crescendo olho clínico para olho clínico no dia a dia? Eu acho que, em primeiro lugar, é você ter espaço mental, ter tranquilidade, porque quem trabalha na área da saúde normalmente se vê envolvido num dia a dia muito puxado, com muita correria, com muita pressa normalmente. Então, se há essa disponibilidade para você... Ele é médico, esse aí. Então, o médico normalmente tem um dia a dia muito puxado. Então, seu colega. Eu imagino que... O que eu procuro fazer é tentar colocar o trabalho no lugar dele, tentar ter momentos de reflexão ao longo do dia, se possível com anotação, com registro, para você, com isso, estimular o mental soma, e aí você tranquiliza a adrenalina, o processo emocional, e começa também a fazer a junção das pontas. Muitas vezes uma percepção parapsíquica que você tem, atendendo determinado paciente, ela pode ser melhor compreendida se houver essa predisposição, essa calmia maior. Na Paradoxologia, página 3, quarta linha. Como funciona o paradoxo aporético do mentiroso? Esse paradoxo ele é famoso na realidade, né? Essa condição, a aporia tem várias definições. Uma delas é a condição de ser um próprio sinônimo de paradoxo, outras são aquelas argumentações que são lógicas, são coerentes, mas são muitas vezes contraditórias entre si, ambas estando corretas. Mas o que a gente quer dizer aqui é aquela condição da pessoa que afirma estar mentindo. Se ela afirma estar mentindo, a gente pode perguntar, o que ela está afirmando é falso ou verdadeiro? Esse é o paradoxo do mentiroso. Então você não vai saber se ele está mentindo naquela hora. Ele fala, eu estou mentindo. Mas se ele é mentiroso, ele pode estar mentindo que está mentindo. Então essa é a condição do paradoxo do mentiroso. Isso é da antiguidade, vem já há muito tempo. E na realidade o objetivo maior é fazer pensar, é quebrar um pouco aquelas tendências de raciocínio já automáticas, que a pessoa tem habituidade para fazer, né? Alver Betógrafo, como funciona na prática a lei da atração? Na prática, a lei da atração, o que eu penso sobre isso é a condição do próprio pensene, a condição de nós estarmos pensenizando o tempo todo. Na realidade, nós estamos evocando. Essas evocações, elas nada mais são do que atrações que nós estamos fazendo o tempo todo. Então, constantemente nós estamos evocando determinadas situações. Então, tudo que acontece normalmente no dia a dia da pessoa, de um modo ou de outro, ela evocou aquilo. Aquilo tem a sua razão de ser. Aquilo não é gratuito. Então, se nós partirmos desse pressuposto, o modo de pensenizar é, na realidade, a mega evocação. Então, se muitas vezes na nossa existência, na nossa vida, acontecem determinados acidentes de percurso, muitas vezes ali por trás está um modo equivocado, um modo muitas vezes patológico de pensenizar. Às vezes existem determinados comportamentos anticosmoéticos e a pessoa muitas vezes não se atenta para isso. Então eu considero muito a relação do processo de atração com a pensenidade. Alver Betógrafo, na bibliografia específica, página 7, poderia comentar sobre os cosmogramas? Sim, a ideia, inclusive vale a pena quem não teve tempo ainda dar uma olhada com calma nessa bibliografia, porque ela por si só explicita muito a ideia do verbete. E, por outro lado, respondendo a sua pergunta, a gente procurou fazer essa pesquisa no cosmograma, que são justamente nos jornais e revistas e na mídia de modo geral, para fazer esse embasamento, para fazer essa ilustração, essa explicitação do conteúdo. Então você vê que
em função da onomástica, que foi onde a gente se deteve mais, existem determinadas cidades, por exemplo, que têm determinados nomes, que aquilo vai criando um holopensene, e como a gente comentou anteriormente, aquilo vai evocando, dependendo do padrão daquela evocação, daquele nome, vai evocando o pior. A número 1, por exemplo, é Sumidouro, nome da cidade. Crianças sem qualidade de vida. A cidade fluminense teve o pior índice de desenvolvimento infantil, né? Também com esse nome, Sumidouro. A outra é Conservatória, a cidade das serestas. Então, você vê que é o processo do tradicionalismo. A outra é Borrasópolis, enfrenta surto de hepatite. Borrasópolis é justamente o que tem de pior. Tem até uma bactéria que se chama Borrelia. Justamente por isso, é a causadora da doença de Lyme, que é a doença do carrapato. Então, nós temos Cascavel aqui próximo também, que a gente já comentou muito sobre isso, que o holopensene da cidade é muito condizente com o próprio nome. Ele é bastante hostil, né? Namoro um rapaz há 5 anos, católico intransigente. Ele sabe desde o primeiro dia de namoro que sou espírita. E mesmo assim decidiu manter a relação por todo esse tempo. Agora estamos na fase de pensar em casamento. Porém, ele exige ser da Igreja Católica e eu ecumênico. Ele argumenta acreditar, com o passar dos anos, eu mudaria meu pensamento e ficaria adepto do catolicismo. Além disso, ele não quer dar o desgosto de um casamento ecumênico para os pais. Estou com dificuldade para encontrar uma solução para essa divergência de pensamento. Na minha terra tem uma solução muito prática que eu dei uma vez para uma pessoa que deu certo. A pessoa para casar, o mais importante é o juiz de paz. Casa fora de qualquer igreja, dá uma banana para esse povo todo, fala com ele, ó, nós não estamos entrando em uma concórdia. Então o melhor é cortar isso, porque senão, antes de casar, se já estão tendo essa divergência, como é que vai ser no resto da vida? Isso é filme americano. Os filmes americanos adoram esse enredo. Todo dia tem. Essa semana mesmo eu estava conversando a ver um moleque que estava falando justamente isso. E o casamento, geralmente, a cerimônia do casamento, às vezes, é quando começa a separação. Por isso que tem muita gente que deixa a noiva no altar, outra, a noiva não aparece, e por aí vai, tem uma série de coisas. Isso aí está difícil, hein? Está começando aí com divergência. Agora, ó, só para a sua orientação, existe o binômio admiração-discordância. Escreve no papel e dá para ele, para o seu namorado. Gente, eu queria dizer para vocês que a nossa amiga, sabe, a Rosânia Fernandes, que está lá em Portugal, está aqui me perguntando se ela já passou o gargalo. Eu acho que já. Então ela fez aqui um negócio enorme lá em Portugal, sobre um encontro de dislexia, dificuldade de aprendizagem. É um dos maiores especialistas do assunto de dislexia em Portugal, que apareceu no programa dela. Agora, ela está com um programa sério lá, com muita expansão, de modo que está ao máximo. Primeiro encontro de dislexia e dificuldade de aprendizado em Lisboa. Muito bom isso. Vai em frente. Ela pergunta se já passou o gargalo. Para mim, parece que já, né? A situação toda parece. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. A nossa amiga, a doutora Neide Lázaro, mandou para mim aqui uns dados do UOL, aonde foi criada agora um processo nosso. Vocês sabem, há décadas que eu falo sobre errologia, que é uma especialidade nossa. Agora, por incrível que pareça, tem uma pessoa da ciência convencional que acabou de criar o Journal of Errology, só que tem que na internet. Então, na verdade, a revista de errologia. O editor da publicação é Eduardo Fox, é um biólogo brasileiro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora, ela aqui fala uma série de condições que estão usando os conceitos, ideias, várias coisas nossas lá no assunto. É interessante isso aqui. Vamos ver o que é que vai dar, né, daqui para frente com essa situação. Mas é muito bom. Vamos em frente. Agora, gente, eu entrego o professor Pedro a vocês. Tenha cuidado com ele. Pedro, aqui na página 2,
para a patologia, sexta linha, bem no finalzinho da sexta linha e continuação da sétima. Os neologismos conscienciológicos instigando a retrolembrança intermissivas autocoerentes. Pode comentar um pouquinho? Sim, a ideia aqui foi justamente chamar atenção para determinados conceitos, determinadas ideias, que são essas neoverpons intermissivas, muitas vezes, inexplicavelmente, entre aspas, elas fazem sentido para a pessoa quando ela toma contato com a conscienciologia, quando ela lê um livro, quando ela assiste uma palestra. Então isso muitas vezes, essa ficha cai, como a gente fala, e a ligação é feita, em função do fato de que aquilo é muito lógico para a pessoa. De um modo ou de outro, ela já até acha que aprendeu isso antes, ela já conhece essas ideias de algum momento, mas nessa vida isso nunca foi explicado para ela. Então esse fato é que a gente está querendo chamar a atenção de ser uma realidade autológica. Para ela é autopersuasivo, isso é autocoerente, não precisa explicar muito. Ela já tem confiança naquelas ideias que ela recuperou em função do próprio curso intermissivo. Okay. Posso fazer mais uma? Sim. Aqui na terceira linha de baixo para cima, quarta linha de baixo para cima, o parapsiquismo mental somático, capaz de decifrar as mensagens escritas em retrovidas para si mesmo. Sim, da mesma maneira. Isso já foi até assunto de tertúlia, de uma pergunta. Muitas pessoas têm dúvidas ou dificuldade ou até insegurança em saber se aquilo que ela está escrevendo hoje ela vai recuperar numa próxima vida. Então, por muito menos, com casos muitas vezes fora da conscienciologia, que não havia todo esse background, toda essa estimulação, todo esse know-how que nós temos, nós conhecemos alguns casos de pessoas que recuperaram as suas obras, justamente em função daquilo que a gente comentou antes da lei da atração. É inevitável que aquilo que a pessoa fez, aquilo que ela se dedicou, venha parar na mão dela, principalmente se houver parapsiquismo nisso. Então, com esse parapsiquismo mais mental somático, ou seja, a pessoa mais lúcida, estando, vamos dizer assim, ligada nesses aspectos, quando ela se deparar com um texto que ela mesma se dedicou, principalmente aqueles textos mais profundos, mais longos, por exemplo, um tratado ou um livro que seja de experiência pessoal, por exemplo, autobiográfico, alguma coisa assim, é inevitável que ela tenha mais repercussão com isso. Então, da mesma maneira, muitas vezes para outra pessoa, aquilo não vai fazer tanto sentido, aquilo não vai bater tanto. É como o caso da âncora. Várias pessoas vão ler aquele livro, vão ter determinadas repercussões, mas o nível de profundidade talvez não seja maior. E essa expressão que está entre parênteses, interitemização, é um tema de verbete, né? Vale a pena dar uma olhada nesse verbete, que é justamente o modo técnico de você encriptar determinadas ideias, determinados conceitos, para você mesmo numa próxima existência. Então, aquilo que é mais sério, aquilo que você acha que é fundamental para você, né? Todos nós podemos fazer isso. Para a gente recuperar numa próxima existência, aquilo de algum modo tem que chamar a atenção quando você for ler na próxima vida. Então, pegando o exemplo do professor Walter, no caso do dicionário, que ele está para chegar, né, a primeira edição, para a gente poder revisar. Existem várias palavras chamativas que ele está chamando a atenção, várias expressões. Na realidade, cada parágrafo tem uma expressão dessa. Então, isso, muitas vezes, essas expressões, esses itálicos, aquilo que é mais importante, vai chamar a atenção, e isso pode funcionar muitas vezes como um gatilho retrocognitivo para que ele ou qualquer autor lembre do momento em que escreveu essas obras. Então, como aquilo faz sentido mais para o próprio autor, é que a gente resolveu pescar essa ideia e colocar nesse verbete. Da mesma maneira, seguindo aí, o enumerograma de base parapsíquica. Por quê? Porque justamente o numerograma é um processo matemático, um processo de diagnóstico informacional. Então você olha, por exemplo, essa página do dicionário, você muitas vezes não percebe que ali por trás existem vários máximos, uma série de técnicas para se compor essa lauda. Então quem faz isso, quem tem o hábito de ter esses máximos, de ter essas estatísticas, justamente vai ver com outros olhos quando se deparar com esse texto mais para frente. Principalmente se houver ajuda, como é o caso de amparadores nesse processo. Por isso que a gente chamou atenção para o processo parapsíquico. Então isso tudo tende a potencializar quando for feita a nova
um novo acesso, né, numa nova vida a essas obras. Ok, obrigada. Pedro, Pois não. em parafatologia, na terceira linha, o status grupocármico atual espelhando a realidade ontológica evolutiva. Aprofunda um pouco, por favor. Sim. O que a gente quis chamar a atenção é que muitas vezes o cenário que se apresenta para a pessoa em termos grupocármicos, ou seja, o local onde ela nasceu, a família na qual ela se encontra, o número de irmãos, como é o temperamento dessas pessoas, tudo isso, se ela puder fazer uma síntese, se ela puder extrair dali um substrato, vai dar para ela, ou aquilo está dizendo para ela, está, vamos dizer assim, transmitindo para ela uma determinada mensagem. Essa mensagem, em termos evolutivos, a gente pode tentar enquadrar naquele ciclo grupocármico. Por exemplo, a partir disso, essa realidade que se impõe para ela, ela pode se autodiagnosticar se ela está, por exemplo, na fase da vitimização, na fase da libertação, ou no processo mesmo mais de interprisão grupocármica, que é um processo mais crítico, ou não, se ela já até superou esse processo, como é o caso da policarmalidade. Então, na realidade, saber ler, por isso a gente chamou de olho paraclínico, essas para-obviedades que a gente coloca aí também, que muitas vezes a Consim Casca Grossa não percebe, porque ela não dá valor para isso, ela muitas vezes fica reclamando da situação que ela tem, ou da família na qual ela está inserida, que as pessoas não a compreendem, e assim por diante. Então, se a gente souber ler, souber entender a mensagem que está sendo passada ali, há uma tendência da gente conseguir se localizar evolutivamente e, na realidade, assumir o papel pelo qual a gente está ali, né? Se a gente está ali, tem algum motivo mais sério. Então, foi por isso que a gente chamou atenção para isso. Obrigada. Pedro, aqui na argumentologia, tem ali na página 4 a listagem, né? Sim. Sobre 60 exemplos de palavras, expressões ou frases autoexplicitadoras do próprio conteúdo. Mas eu tive dificuldade de entender ali como que você selecionou essas palavras e por que você considerou elas como exemplo daí. A ideia aqui foi pegar alguns exemplos, muitos estão nos livros que tratam desse assunto, outros nem tanto, a gente foi ao longo do tempo fazendo essa composição, mas a gente procurou trazer, e essa listagem estava muito maior, a gente procurou sintetizar aquelas que são mais, talvez, ilustrativas da própria realidade. Então, por exemplo, na número 2, aí, averbar é tornar verbo. Então, pelo fato de ser um verbo, ela é autológica, essa palavra. Ao mesmo tempo, existe uma acepção que é justamente de registrar, de anotar, que também entra nesse processo. Bicomposto é uma palavra bicomposta. Breve é uma palavra breve. Comum é uma palavra supercomum. Consta de 4 palavras, é óbvio, eu coloquei para ajudar no entendimento, né, da ideia. Contrastante é a mesma coisa. Curto, ela é uma palavra curta. Definido, ela está bem definida, não está indefinida. Ela está bem, vamos dizer assim, bem delimitada. Se fosse, por exemplo, indefinido, seria uma palavra heteróloga, ou justamente o contrário. Ela não poderia estar nessa listagem. E assim vai. Uma palavra que ilustra bem isso é desueto, que é uma palavra que significa inabitual, incomum. Então você vê que a forma, a gente não conhece essa palavra habitualmente, desueto. Ela tem uma palavra mais antiga. Então ela já mostra que ela é uma palavra mais antiga, mais incomum, não costumeira. Da mesma maneira, a 14ª, estrambótico. Então estrambótico é uma palavra estrambótica, quer dizer, esquisita, excêntrica, extravagante e assim por diante. Então não sei se você tem algum exemplo, Juliana, para a gente falar, ou você... Não, seria isso mesmo. Eu queria entender isso, qual que era a lógica, mas já deu para entender mais ou menos. A lógica é essa, ver se ela representa aquilo que vamos dizer assim, o significante que os linguistas chamam, que é essa parte material da palavra. São as letras, aquilo que é, vamos dizer, físico, né? Aquilo que é da própria realidade que está corporificando uma ideia. Então, se isso muitas vezes conjumina com a própria ideia, é o que a gente chama de autológico. E no que você estudou na linguística, como que chama esse tipo de conceito? É a mesma coisa? É o mesmo nome? É justamente autologia ou autológica e heterológica, ou heterologia. Então, as palavras heterológicas são aquelas que a gente deu exemplo aqui atrás,
aquelas que não, vamos dizer assim, elas contradizem o próprio conteúdo. Então, aí mais ou menos no meio da página, por exemplo, monossilábico é uma palavra que tem várias sílabas, então ela é considerada heteróloga. A palavra inglês, por exemplo, se tivesse English, que é inglês, aí sim seria autólogo. E olha, as héteros, elas podem ser muito diferentes. Então, por exemplo, você vai fazer um cartaz qualquer, uma coisa grande. Então você escreve amarelo em azul. Isso. Para chamar atenção. Olha o negócio. Dá tudo para trás. Então a forma é muito importante falar. Para reforçar o conteúdo. Tem que estar atento para isso. Pedro. Pois não. Entendi nessa sequência a questão da definologia. Por que você definiu ela? Porque, em princípio, ela não tem que ser autoexplicativa. Eu acho que até a definologia é autoexplicativa. Sim, mas foi só para chamar atenção. Para chamar atenção que porque não é muito usado, você fez bem. A especialidade que faz a definição. É uma definição da definição, entende? Foi por isso. E a ciência, a definologia é a ciência dedicada ao estudo da definição. Então, como tem essa coerência, a mesma ideia eu coloquei aqui na orismologia. E tem a metalinguagem para falar. Isso, a metalinguagem e a orismologia. A orismologia é uma logia que estuda outras logias. É o estudo da definição das ciências. Então, é uma ciência falando de outras ciências. A metalinguagem, como o professor Waldo comentou também, é uma linguagem usada para descrever outras linguagens. Então, por exemplo, qualquer dicionário, ele tende a ser metalinguístico, porque ele está falando da própria linguagem. Então, eu defini mais no sentido de tentar ser mais didático, mas realmente não precisaria. Se colocasse só a definologia como especialidade, poderia ter a mesma ideia. Não sei se clareou. 2. Sinergismologia. Na segunda linha, o sinergismo neoconceito autodesassédio. Pode explicar um pouco mais? Sim. O que a gente quis chamar a atenção é que, por exemplo, essa ideia desse verbete é uma ideia nova, pelo menos a abordagem que a gente está procurando dar é uma ideia diferente daquilo que a gente está habituado, e eu busquei fazer isso porque isso foi a primeira coisa que aconteceu comigo. Me chamou a atenção e me fez pensar de um modo novo, de um modo diferente. Então, todos os neoconceitos, as neoverpons que nós temos na Conscienciologia, tendem a promover esse autodesassédio justamente porque eles promovem um modo diferente de pensar. Então, até a Juliana comentou muito isso aqui na tertúlia que ela defendeu, aqui no verbete que ela defendeu, justamente para a gente fugir um pouco daquela matriz mental que a gente está habituado. Então, muitas vezes, em função da mesologia, da própria paragenética, nós temos uma mentalidade, ou herdamos uma mentalidade, ou construímos uma mentalidade, e se a gente não forçar para quebrar um pouco, ou para pelo menos expandir, renovar, oxigenar o modo de nós raciocinarmos, muitas vezes a gente tende a cair no automático e não ter ideias novas ou não ter novas abordagens. Daí pode surgir o preconceito, o apriorismo e assim por diante. Então, um dos objetivos desse verbete é justamente chamar a atenção para que muitas coisas que são óbvias, e por isso a gente colocou na fatologia os truísmos insuspeitos, que truísmo é justamente aquilo que é óbvio. Então, por ser óbvio, muitas vezes a gente passa batida e não percebe que ali existe uma mensagem mais séria, ou existe uma camada mais profunda de informações. Então, por isso que, em geral, as neoverpons são patrocinadoras de auto e heterodesassédios. Por isso que a gente chamou a atenção. Ok? Nesse sentido, por exemplo, na sequência a gente colocou sinergismo, leitura de dicionários, calibragem do neuroléxico, porque foi justamente o que aconteceu, foi lendo um dicionário que eu me deparei pela primeira vez com esse conceito de autologia e heterologia, na realidade no paradoxo que a gente descreve lá na argumentação, e aí eu fui atrás porque justamente me fez pensar de um modo diferente. Então essa calibragem que a gente faz, os usos de dicionários cerebrais, tendem a instigar o processo de curiosidade, o processo de pesquisa, e se a gente consegue aprofundar, há uma tendência disso se aprofundar cada vez mais.
Outra coisa que explicita bem isso é justamente como a gente estava comentando na bibliografia. Muitas pessoas que vivem nessas cidades, que têm determinados nomes, às vezes elas não juntam as pontas justamente porque elas já estão muito acostumadas com o nome da cidade e aquilo para elas é mais um nome. Então, por exemplo, lá no número 4, o nome da cidade é Sombrio. Aí está dizendo, Sombrio vive uma noite de terror. Os habitantes de Sombrio, no extremo sul de Santa Catarina, jamais esquecerão a noite de 18 de agosto de 2004. E assim por diante. Outra coisa, a 6 é muito interessante também. Atentados à bomba matam 46 em Bombaim, quer dizer, bomba na própria cidade. Então, se a gente chama atenção para isso, a tendência da gente ficar mais lúcido para essa realidade. Pedro, Marilza aqui, por favor, na página 4, você poderia comentar em argumentologia essa explicação que você dá da definição, heterologia, paradoxo e o histórico, fazer um apanhado disso e fazer um comentário, por favor? Sim, aqui é mais ou menos um resumo, né, daquilo que a gente vinha falando. Então, se você for no dicionário, você vai encontrar na definição de autologia, ou autologo, dependendo do dicionário, ou autológico, é justamente aquele significado que é atribuível à própria natureza linguística. Então, a gente dá o exemplo aí da palavra proparoxítona, que é uma palavra proparoxítona. Por exemplo, a palavra substantivo, que a gente colocou na listagem, é uma palavra também que é um substantivo. Só que existe o inverso, que é a grande maioria das palavras, porque se a gente for estudar a própria história das palavras, a etimologia, muitas conseguiram carrear a lógica de ser aquele significante, ou seja, ser aquela palavra que atribui aquele significado. Mas em função da própria evolução, em função da convivência, dos costumes, muitas palavras se perderam, essa lógica, entre aspas, se perdeu, ou a gente até não entende porque era uma lógica anterior, em função de uma época e assim por diante. Então, por isso a maioria das palavras são categorizadas como heterólogas, ou seja, aquilo que a própria palavra transmite não tem nada a ver com o seu significado, com a semântica e assim por diante. Então, estudando isso, que esses dois pesquisadores chegaram nesse paradoxo da heterologicidade ou heterologicidade, justamente na hora de classificar a palavra heteróloga. Porque se ela, heteróloga, é condizente com se ela é uma palavra heteróloga, ou seja, ela não pode ser classificada como autóloga, ela vai ser condizente com a própria palavra, ou seja, ela vai ser heteróloga também, isso que a gente está falando aí. E aí, por ser coerente, ela vira autóloga. Então, heteróloga vira autóloga. E se ela já é autóloga em si, ela já é um paradoxo por natureza. Então, é simplesmente para fazer a gente pensar vamos dizer assim, na função, que é o processo de conteúdo, e o processo de forma, que é aquela condição que é o veículo da informação. A forma como ele é aplicada, né? Agora, expandindo essa ideia, hoje de manhã eu estava conversando com o Jabra, se a gente for pensar no macrosoma idiota, por exemplo, que é a condição do reurbanizador, ele em si é a síntese da reurbanização. Ele mostrou uma condição que aparentemente é super difícil, super complicada, mas que é renovadora para quem está entrando em contato com ele, aquilo faz pensar de um modo completamente diferente. Então ele é a síntese da reurbanização, essa condição. Na reurbanização muita coisa tem que piorar para depois melhorar. Então se a gente entender por esse viés, a gente começa a expandir um pouco esse conceito, que é o que a gente tentou transmitir na exemplologia também. Eu achei muito interessante. Ele é ótimo. Agora, o que é duro é o contrário dele. Uma vez o cara me perguntou, Valdo, você tem macrosoma idiota? Esse aqui é o pior. Se eu sou idiota e tenho macrosoma, esse aí é o pior que tem. É o idiota com macrosoma. Estou só esclarecendo para ficar isso mais claro. Né? A ordem dos fatores altera, né, o produto. Muito bom o desenvolvimento da sua ideia e o que você passou de explicação aí foi muito bom. Obrigada. Meu pai fez vasectomia há alguns anos. Uma cirurgia de reversão pode preveni-lo dos riscos a longo prazo da vasectomia? Olha, a minha opinião é que eu acho que isso aí tem que examinar o caso com calma e o que é que foi feito com ele. Né? Você quer falar alguma coisa? Eu acho difícil, porque já foi feita, né, a mutilação e a condição toda. Então,
às vezes vale a pena não tentar remediar, né? Para não mexer muito. Deixa quieto, já foi feito, tenta só levar a condição, faz exames periódicos e acompanha, porque senão quanto mais mexe, às vezes pior fica, pode dar complicação. Não sei, teria que ver de perto o caso. Agora, ó, na interaciologia, página 2, primeira linha, poderia ampliar a interação mental-soma para cérebro, cérebro. Por que a histeria é mais comum em consciências femininas? A ideia da interação foi justamente para a gente poder fazer essa interação, ou ser teático nessa interação, buscando trazer o mental-soma mais à tona aqui na dimensão física. De ninguém aqui não, sim. Tá? E essa condição, eu penso que em função do processo emocional ser mais exacerbado nas mulheres, existe toda uma pressão holopensênica da sociedade estimulando essa condição mais instintiva. Tem o processo da maternagem que entra nisso, então isso tudo pode predispor mais a condição da histeria, que até o nome vem do útero, né? O processo que tem relação com a mulher já no próprio nome. Né? Tenho 35 anos, ministrei aulas de projeciologia e escrevi um livro conscienciológico. Sinto monotonia à vida em relação às instituições conscienciocêntricas de São Paulo e até o meu livro. Não sou tenepsista, mas gosto da paracirurgia. Poderia me ajudar? Olha, eu te aconselho o seguinte, primeira coisa, você se dedicar mais ao processo de energia para fazer assistência aos outros. Através de energia, aí um dia você vai chegar a ser tenepsista. E outra coisa, seria bom você entrar em contato com a turma do Dr. Hernandes Leite, que estão estudando o processo de paracirurgia e tem agora um departamento aqui, inclusive com sede própria, etc., especial para pesquisa. É bom você se entrosar com eles, que aí você vai ter muito ambiente, muito material para poder fazer pesquisa, vai sair da sua monotonia aí que você está falando. Álvaro Betógrafo. Por qual motivo as retrocognições acontecem em parte sem que haja finalização? Pode levar anos para obter um mapeamento retrocognitivo completo? Qual a razão? Olha, isso aqui é aquele negócio do nem o serenão não lembra quando ele foi lobo. Exatamente, é um processo até parafisiológico, né? Praticamente é muito difícil, possível, não sei se é a melhor palavra, mas é muito difícil você conseguir ter essa lembrança mais no atacado. Então, até pelo próprio funcionamento do holossoma, essas lembranças tendem a vir mais a conta-gotas, isso vai preparando a própria pessoa, né, o parapsíquico. Se houver amparo nisso, há uma tendência disso ainda se intensificar mais, justamente para a gente ir se acostumando com aquela ideia, com aquelas informações, porque normalmente a grande maioria das retrocognições são mais difíceis, mais pesadas, mais assediadas, emocionalmente mais carregadas mesmo. Então é natural que isso aconteça. É preciso lembrar que ninguém nasce ensinado. Entende? Não é só o processo de memória. É tudo. Exatamente, né? Tudo é novo. Tudo é novo, tudo é zerado. Energia nova, cérebro fisiologia nova, família nuclear nova. Então nada Ninguém predispõe, nasce ensinado. Isso tem até um processo antigo que já falava, né? Do boi maior aprende a arar o menor. A bove maior e disse-te arar e minor. É isso mesmo. A experiência vai passando de um para o outro. Vai passando. Pois não. Na página 2, a parafatologia, o segundo item. A hermenêutica envolvida na análise dos sinais energéticos e parapsíquicos pessoais. Autossinaléticologia. A gente sabe que esse conjunto de sinais, né, que compõe a sinalética, nós demoramos, em geral, algum tempo para a gente ter confiança nesses parasinais. E isso se dá muito em função da repetição. Às vezes, um determinado sinal ele tem que acontecer várias vezes dentro de um contexto para a gente conseguir atribuir aquele sinal a um determinado significado. Então, esse momento, vamos dizer assim, essa interpretação, esse tempo que dura, que leva a essa condição, é que a gente está querendo chamar a atenção para a gente não ser afoito, que muitas vezes isso demora.
Às vezes a pessoa tem 1, 2, o sinal aconteceu 2 ou 3 vezes, ela já quer atribuir um valor àquela condição. Então eu acho que tem que ter calma nessa situação para que a pessoa, mesmo que ela tenha poucos sinais, sejam sinais confiáveis. E a definição de sinalética é exatamente essa. É aquele sinal que significa aquele determinado parafato. Por exemplo, a presença de um amparador, um ataque extrafísico, a chegada de uma consciex, seja lá qual para-evento for, mas que aquilo está bem decodificado para o parapsíquico. Então é nesse sentido, porque muitas vezes na interpretação é que a gente vamos dizer assim, se embanana. Se a pessoa não tem muita experiência, às vezes ela toma uma coisa pela outra. Então é isso que a gente quis chamar a atenção. E principalmente se a gente for lidar com sincronicidades, que é o que a gente coloca na argumentação, aí o cuidado é mais redobrado ainda. Porque saber ler, vamos dizer assim, o mundo a partir das sincronicidades, que é uma das coisas que costumam acontecer na escala evolutiva, conforme a gente vai ascendendo aí na escala evolutiva, é justamente você saber interpretar esses sinais, essas sincronicidades de um ponto de vista multidimensional. Então, tem que ter esse cabedal de informações, essa experiência, essa tranquilidade, para que a gente possa fazer essa interpretação de modo mais adequado. Eu coloquei essa ideia também em algum momento aqui no detalhismo, na interaciologia, a última interação é justamente isso, modelo mental e hermenêutica evolutiva, porque se a gente vai já com um filtro, com uma visão já pré-concebida, há uma tendência da gente ter dificuldade com o processo de hermenêutica evolutiva. Então, às vezes, determinadas experiências extrafísicas, que são assim muito diferentes, que são não usuais, por exemplo, a pessoa que tem uma exoprojeção, a pessoa que tem uma projeção, vamos supor, com extraterrestre, aquilo que não faz parte do habitual, do dia a dia, do cotidiano, isso ajuda a quebrar essa tendência, esse automatismo, para ela poder ter mais flexibilidade mental e ver a vida com outros olhos, né? Então o abertismo tende a se ampliar. Na trinomiologia, que acho que tem a ver justamente com esse item, a antepenúltima linha, o trinômio sincronicidade multidimensional, mensagem parapsíquica para banho energético. Isso, exatamente. Então, perceber as sincronicidades já não é tão simples. Muitas vezes a gente tem coisas óbvias que estão acontecendo, aquilo passa batido, né? O parapsiquismo despercebido. Então, se a gente começa a se atentar para isso, a gente vai tentar ou vai procurar ver qual é o objetivo daquele parafato, daquela sincronicidade. Qual que é a mensagem que está sendo trazida, que está sendo veiculada por aquela coincidência. E se houver essa condição de um para-banho, muitas vezes a gente vai perceber que há alguém por trás daquele aparente cenário, daquela condição que aparentemente é uma coisa que aconteceu ao acaso. Então esse para-banho, muitas vezes, ele é confirmador. Como a gente estava comentando antes, se a pessoa já tem confiança na sinalética, já consegue diagnosticar bem essa situação do para-banho, isso pode ser uma das maneiras da pessoa entender ou compreender, né? Pelo menos a primeira etapa dessa sincronicidade. Muitas vezes ela vem em camadas também. Fazer essa interpretação que você estava lembrando antes. Mais uma. Na página 5, coloca no número 37, ortosesquipedalismologia. Sim. A ideia aqui é justamente que ela é uma palavra sesquipedal. Então, é a especialidade que estuda de modo correto as palavras sesquipedais. Então, por isso ela é autológica, porque ela é uma palavra sesquipedal, com mais de 10 sílabas. Mas o conceito para você? O conceito são aquelas palavras que sejam neologismos que são criados, ou a palavra que já existem, acima de 10 palavras, mas que elas atendem ao processo da fonética, ao processo da gramática, ou seja, não há forçação de barra. Então, isso que é o ortosesquipedalismo. Então, muitas vezes na neologística eu já li alguns artigos de pessoas que tentam criar palavras novas, mas aquilo nunca vai pegar e nunca vai ficar, porque a palavra em si, ou ela é muito truncada, ou o processo do som, quando você vai falar essa palavra, não é adequado, não é adequado. Então,
para se criar palavras novas, aí chamando mais atenção para o nosso métier da neologística, tem que se atentar para esse processo. Não só do conteúdo que você quer passar, mas qual é a roupa que você vai dar para aquela ideia. E aí, se for uma ideia composta, que tem prefixo, sufixo, etc., tem que se atentar para isso. Então, por isso o orto, aquele que é, vamos dizer, fisiológico, aquilo que é mais correto, que está dentro da cosmoética, seria essa a ideia. Pedro, pois não. Eu queria te perguntar o seguinte, a respeito dos nomes, né, a questão dos nomes próprios. Você andou estudando alguma coisa a respeito do nome que é autológico explícito e o nome que é implicitamente autológico? Entendeu? Entendi. Eu acho que aí vai variar de cada caso, mas vale a pena a pessoa estudar se há alguma mensagem. A gente até chamou atenção, pegando um gancho na sua pergunta, coloquei na proverbiologia. Esse provérbio da antiguidade significa que o nome é um presságio, né, um prenúncio. Então, o professor Valdo, às vezes, chama atenção para o nome aqui dos teletertulianos, para a pessoa reparar nisso. Então, seja um processo mais explícito, ou seja, ali na raiz daquele nome, que a pessoa, quando vai pesquisar, vê o porquê daquele nome, e aí tem que ver se a pessoa se dá bem com aquele nome, se ela acha que aquilo dá força para ela ou não, qual que é a relação que ela tem com aquele nome. Isso pode, de um modo ou de outro, trazer informações até sobre o próprio passado. Então, por que deram esse nome? Tentar ver com a mãe ou com o pai, se foi homenagem a alguma pessoa, se foi... Da onde veio essa inspiração? E você vê que tem casos aí que muitas vezes houve essa conjuminação com o processo da profissão. Aí já me perguntaram, mas será que a pessoa não fez essa profissão em função do nome? Mas mesmo assim, já é um processo de sincronicidade, porque ela aguentar aquela profissão, ela muitas vezes ser vitoriosa naquela profissão, já indica que há algum nível de sincronicidade para ela poder até nascer naquela família, e aí pegando mais o caso de sobrenome, né, que a gente está chamando a atenção. Alverbetógrafo, Interaciologia, página 3, quinta linha. Poderia relatar a interação modelo mental hermenêutica evolutiva? A gente chamou atenção justamente para isso, até lembrei da tertúlia que a Juliana dos Remédios, que está até citada aqui no verbete, que ela defendeu e chamou atenção para isso, para a gente sempre procurar expandir, procurar quebrar aqueles automatismos mentais. E eu estou estudando para fazer um verbete chamado Confort Pensênico, que tem relação com isso. Uma coisa é a ideia que vem para a nossa cabeça, que é o conteúdo. Mas a forma também, o hardware, ou seja, o cérebro, as sinapses que nós temos já constituídas em função da mesologia, da própria genética, da profissão, tudo isso pode ajudar a ideia ou pode dificultar a compreensão daquela ideia. Então, as interpretações que nós fazemos, elas tendem a ser automáticas, porque nós precisamos viver e precisamos fazer essas interpretações de modo mais rápido, mais tático. Mas se não houver cuidado, nós podemos cair num apriorismo. Então a ideia aqui é chamar atenção para estar o tempo todo flexibilizando, ampliando e qualificando os modelos mentais, a nossa matriz mental. Na Crescendologia, página 3, primeira linha. Poderia comentar o crescendo autoevolutivo, saber decodificar a autorretrosenha e saber evitar a automimese patológica. Sim, a gente comentou até um pouco no início da tertúlia a condição da interiterização, que são aquelas informações que nós podemos passar para nós mesmos de uma vida para outra, tem relação com o autorrevezamento. Então essa autorretrosenha pode ser uma ideia, pode ser uma especialidade, pode ser um objeto, por exemplo, um próprio livro que a pessoa escreveu, que aquilo para ela é uma senha. Uma senha de quê? Uma senha do passado, uma senha da especialidade a qual ela vem se dedicando ao longo das vidas. E aí ela tendo noção, tendo lucidez, justamente com relação a essa ideia, ela pode fazer essa profilaxia da automimese. Ela pode ver e pegar o que é de essencial daquela vida, ou daquelas vidas que ela tem confiança de ter tido, e aí ela vê o que ela pode usar na vida atual como, vamos dizer assim, para qualificar a ProEx atual. Então, essa é uma das funções da autorretrosenha, você justamente fazer essa profilaxia. Na Trinomiologia, página 3, terceira e quarta linhas.
poderia abordar o trinômio, sincronicidade multidimensional, mensagem parapsíquica, para banho energético. A vivência teátrica desse trinômio resultaria em auto-mega euforizações raríssimas? Sim, muito provavelmente. A pessoa que começa a ter uma vida mais multidimensional, mais parapsíquica, mais, vamos dizer assim, pautada no processo da auto-paraperceptibilidade, ela começa a enxergar a vida com outros olhos. Então, por isso a gente chama atenção lá na parafatologia do casca-grossa. O casca-grossa é justamente o contrário disso. Às vezes, as coisas estão explícitas, por exemplo, um processo de assédio, um processo de interprisão grupocármica, aquilo está ali para justamente a pessoa entender que ela tem que mudar, tem que melhorar aquela condição, tem que ajudar o parente que está do lado, e ela muitas vezes só fica reclamando. Então, quando há essa manifestação mais, vamos dizer assim, multidimensional, a pessoa para de reclamar e começa a ajudar, porque ela se vê inserida num processo maior, na condição do maxi-mecanismo, e aí a tendência dela é caminhar de modo mais rápido no processo evolutivo. Qual o momento onde a certeza supera a desconfiança após uma pesquisa bem feita de reconhecimento da obra intelectual escrita em outra vida? Digo isso com base em estudo das obras de um determinado autor, sua biografia e o final de vida desse autor, que encaixa bem no início dessa minha vida atual. Como proceder na autopesquisa? Eu acho que é deixar os fatos orientarem essa pesquisa. Você não dá o veredicto ainda, porque se não há confiança para você ir para um lado ou para o outro, dizer que sim ou que não, é porque ainda está imatura, ainda está prematura a pesquisa. Então, se houver interesse, alguma coisa vai acontecer para te demonstrar de modo claro, explícito, para qual lado que é. Se é justamente para confirmar ou se é para você esquecer. Enquanto isso, acho que vale a pena você ir acumulando mais informações, não ter ansiedade de ter essa certeza definitiva. Deixa que a coisa tente a se confirmar por si. O senhor já ouviu falar do jornalista inglês Dave Icke? Isso é a segunda pergunta que vem aqui esses dias. Ele vem realizando por mais de 20 anos palestras acerca da abertura da consciência e explicando que carregamos ainda genes reptilianos de cruzamentos entre humanos e extraterrestres. Esse gene é reconhecido pela ciência como complexo R. O que a Conscienciologia acha disso? Podemos ser mesmo o resultado do cruzamento entre uma possível raça extraterrestre? Eu acho que vocês estão dando muito valor para uma coisa pelo seguinte: a maioria de nós todos aqui, que somos zerados desse planeta, não nascemos aqui. Todo mundo é extraterrestre. Então é isso. Uma coisa relativíssima para mim, não acho. Agora, do ponto de vista da genética, tudo é possível que seja importante, né? Não compreendo como posso ajudar os outros energeticamente sem ser telepsista. Poderia explicar? Escuta, antes de ser telepsista, é bom você dominar bem o EV, o arco voltaico crânio chakral. Isso também é importante. Outra coisa, você desenvolvendo as energias e usando o EV, você chega num lugar, começa a exteriorizar a energia, você está ajudando os outros. Os amparadores vão ver, vão te ajudar, vão fazer assistência. Você vai ter gente de olho em você positivamente. De modo que o problema é não ficar de braço cruzado e nem ficar esperando que caia o maná dos céus para a pessoa fazer alguma coisa. Crie a iniciativa de ajudar para você ser uma mini peça do maxi-mecanismo multidimensional e interassistencial. Esse é que é o caminho. Agora, a gente vê aí pelas suas duas perguntas que você está assim muito na espera de que venham solicitar você, fazer até um requerimento, né, para começar a trabalhar. Não, a iniciativa tem que ser sua. Você vai encontrar o seu amparador mais direto com o assistido. É com o assistido que a gente tem amparador. Através do assistido. Oi. Genial essa listagem. Aqui eu estava olhando alguns itens, né? Número 6, da página 4, né? A listagem. Tem umas que são ótimas aqui, né? O número 6, número 46, o número 57, achei bem interessante também. 59. E o 29 também, no caso, a gente não lê, né? O insonoro.
Mas a minha pergunta, ela diz respeito à página seguinte. Você fala ali na página 6 do antiacaso. Na segunda frase, sim, você fala do acaso dos acasos. Eu queria que você delimitasse isso um pouquinho mais. Sim, a gente vem ao longo do verbete falando muito de trocadilhos e do léxico de modo geral. E aí essa expressão, ela é uma expressão conhecida que justamente faz um trocadilho, né? É um parônimo que se chama mais tecnicamente, que significa isso. O ocaso é o declínio, quando se termina, quando se acaba determinada condição. Então, o que eu quero chamar a atenção é que se houver maior lucidez para essas sincronicidades, para esse processo parapsíquico, mais mental somático, para, vamos dizer assim, a conjuminação do processo da linguagem com o parapsiquismo, que é uma forma de linguagem, há uma tendência desses acasos, entre aspas, dessas coincidências, disso tudo que aparentemente não tem razão por si só, isso tudo acaba porque a pessoa vai começar a entender o que está por trás dessa realidade. Então, isso tende a acontecer quando a gente tiver um nível de auto-percussiência multidimensional ou auto-parapercussiência maior. Então, se a gente pega lá o processo do serenismo e da CL, justamente não tem mais novidade. O professor Valdo fala, a consciência se torna serenona, ou principalmente consciência livre, quando já não tem mais nada para aprender nessa dimensão. Então, essa tudologia, ela acontece justamente em função disso. Não tem mais novidade. A pessoa já sabe tudo que vai acontecer, o porquê, o que está por trás, qual é a perspectiva daquele processo. Então, envolve o diagnóstico e o prognóstico. Então, chegar nesse nível é que a gente está aqui bem no início do princípio do começo, tentando tatear, mas pelo menos reconhecendo que existe alguma coisa por trás dessas sincronicidades, seja no processo de nome, seja no processo do léxico de um modo geral. Você chegou a entrar em outras línguas nesse padrão de percepção? Porque você está bem vinculado ao português. Você chegou a fazer alguma outra associação com outros idiomas também? Não? Não, mas isso pode ser expandido para qualquer idioma. Sim. O idioma natal da pessoa é aquele que tende a predominar normalmente no seu cotidiano. Então isso a gente chamou atenção assim en passant no processo aqui das paronomásias. São aquelas palavras que têm uma origem comum, mas são muitas vezes de idiomas diferentes. Então, por exemplo, no caso do português, puxar e push em inglês. Então esse processo vem da mesma origem latina. Então isso é uma paronomásia. Então muitas vezes você pelo menos saber que isso existe quando você lê um determinado seja um livro, seja um texto, pelo menos se deparar com essas palavras, você vai saber que ali existe uma origem comum. Isso pode entrar, vamos dizer assim, no cômputo geral da sua interpretação, seja de uma sincronicidade, ou seja lá do conteúdo que for que você esteja analisando. Okay? Eu acho que a gente tem que ficar de olho. Uma pessoa, por exemplo, igual o Igor, sabe? Devido àquele latinório antigo que fala o seguinte: ab homini et flumini taciturno cave. O que quer dizer tudo isso? Desconfie do homem calado e do rio silencioso. É isso mesmo. Ele está muito silencioso. Não é isso? Está muito calado. Está muito pensativo. Sei lá o que está se passando aí. Agora veja, você já foi registrado há milênios. Pedro, registrado. Aqui na exemplologia, os dois últimos itens você pode explicar, o interassistencial e o consciencial, realidade autológica interassistencial e o consciencial. Página 4, né? Exemplologia, ela perguntou sobre o exemplo realidade autológica interassistencial, a consciência intro- ou extrafísica portadora de identidade extra ou intermissiva cosmoética sintetizadora dos próprios megatributos conscienciais. É o que a gente comentou. Quando há essa convergência, essa conjuminação entre aquele trafor da personalidade, da consciência, e o apelido, né, o nickname, aquela designação pela qual ela é conhecida, isso tende a fortalecer. Então, vamos pegar o exemplo do professor Valdo. A condição do Zéfiro, que ele fala que muitas vezes o significado é o que? É um vento, é uma brisa suave. Mas você pegar a condição da consciência inspirando
as pessoas, chegando de manso e tentando passar uma ideia positiva, agradável, esclarecedora, ampliando as potencialidades daquela consim, isso tende a ter, vamos dizer assim, um sinergismo maior, um impacto maior. Então, por si só, é uma realidade que fala justamente por si só. Do mesmo modo, a gente deu o exemplo do macrosoma idiota, do reurbanizador, né? Ele tentando fazer ali a síntese do processo da reurbanização. E, dentro da sua pergunta, a última, a realidade autológica consciencial, que é também fruto do nosso último questionamento aí do verbete, quando a consciência, seja consim ou consex, consegue fazer essa coadunação do megatrafor com mater pensene, há uma tendência disso se potencializar cada vez mais. Então, se a gente entender que o megatrafor é aquele atributo, aquele hábito que a gente tem com muita experiência, que a gente consegue fazer com o pé nas costas, que a gente já tenha muita vivência naquela área, se isso já transborda para o mater pensene, quer dizer, já dá para sentir na psicosfera, na holosfera da pessoa aquela ideia, aquele megatrafor, isso é porque ela justamente está, cosmoeticamente, ela está dentro da linha evolutiva. Ela já chegou num nível de autodesassédio tal que há uma predominância dos processos homeostáticos. Então ela conseguiu recuperar na bagagem evolutiva o que ela tem de melhor e já está conseguindo aplicar aquilo para ajudar outras pessoas. Então nós ainda temos dificuldade com isso porque ainda existe muito desassédio a ser feito, existe muito travão, muito processo emocional que às vezes dificulta fazer essa colimação da bússola a partir desses dois aspectos, que é o megatrafor e o mater pensene. Então a gente chamou atenção para isso, que é uma realidade ontológica, porque a pessoa chega, naturalmente ela já é sinônimo daquele megatrafor, daquilo que ela trabalha. Pedro, Grace aqui. Pois não. E quando é o contrário, quando é o megatrafar, por que é a razão disso? Porque no megatrafor tudo bem, vai tudo positivo. Agora, quando a pessoa já nasce, o nome lá do Lamas, isso e aquilo, você deu exemplo. Sim. Aquilo pode ser justamente para a superação de um determinado aspecto, para chamar atenção para ela, às vezes não cair no mesmo mata-burro, na mesma armadilha de uma determinada vida. Muitas vezes é a representação de um processo de interprisão grupocármico com aquela família, por exemplo, no caso da máfia, por exemplo. O professor Valdo nos chamou a atenção lá na Feira do Livro que tinha um autor cujo sobrenome era Vermes. Ele escreveu lá um livro e o sobrenome era Vermes, não sei o que, Vermes. Então você vê, se ele pudesse evitar essa condição, talvez fosse mais indicado. Então eu acho que o processo de trafar faz a pessoa pensar, não significa necessariamente que ela esteja na pior, mas querendo ou não é um processo igual uma doença. Aquilo ali a pessoa tem que pensar. É um estigma. Exatamente. Qual que é a mensagem daquele estigma, né? Daquela marca que ele vem trazendo. Às vezes vale a pena até a pessoa usar outro sobrenome. Eu estou até atrás hoje do Roberto Greve, que é greve, né? Porque ele não apareceu, eu preciso falar com ele se tiver amanhã. O original. Eu preciso dele aparecer aí depois da textura. Vamos ver se ele estiver ouvindo. A gente chama ele de Roberto Greve, para não chamar que ele dá greve. Será que você está em greve? Por isso que não apareceu. Está fazendo greve. Agora, Pedro, até aqui com o que a Grace falou, tem um negócio interessante. Hoje, uma amiga minha da faculdade, ela está fazendo estágio no ambulatório, né, psiquiátrico, e uma paciente, ela anotou, ela falou assim, uma paciente lá, o nome dela é Ritalina. Paciente. Hoje ela me falou isso. É interessante. Lembrei na hora exatamente disso. E eu queria perguntar aqui na página 3, para você aprofundar mais na crescendologia, lá em cima, na terceira linha, o crescendo, espontaneidade linguística inconsciente, calculismo verbal lúcido. Sim, porque tem vários aspectos que a gente pode abordar aqui. A condição, em geral, do processo do coloquialismo, muitas vezes a pessoa não para refletir em quais expressões ela vai utilizar, qual palavra que ela vai escolher. E o ideal é justamente o contrário, a pessoa fazer a abordagem correta, com as palavras mais adequadas dentro daquele contexto, considerando a pessoa. Por quê? A gente comentou antes o processo que é muito, vamos dizer assim, relacionado entre
os nomes de modo geral, o processo de evocação e o processo da pensinização. Então, muitas vezes, se ela não se atenta para isso, ela pode estar evocando determinadas situações que não são as melhores. E quando ela começa a fazer isso de caso pensado, né, de adrede, como se fala, ela às vezes consegue abrir espaço para os amparadores inspirarem a ela determinadas ideias que ela para e pensa, qual que é a melhor ideia para ser transmitida, para ser veiculada com essa pessoa, nessa aula, nessa palestra, nessa tertúlia, e aí, nesse momento, pode ter o espaço para o amparador, às vezes, inspirar. Se ela faz de modo muito espontâneo, entre aspas, muito automático, ela vai naquilo que ela está acostumada, em geral, são dicionários cerebrais limitados, né, que nós temos, e a gente já não abre espaço para novidade, para ideias novas, para as achegas matemáticas que o professor Valdo fala. Nós estamos falando muito de nome. Teve um cara que uma vez chegou para mim e falou assim, mas e quanto a você? Eu falei assim, eu não queria falar não, mas já que você está exigindo, eu posso falar a meu respeito. Então eu perguntei para ele, você sabe o que ele quer dizer eira? Você sabe o que é eira? Sabe o que é? Eira. Eira é o lote que você planta, que você semeia. É aquela terra que você semeia. Aos 14 anos eu vi eira. Você está entendendo? Né? Onde é que eu tinha que semear? Onde é que eu tinha que plantar? É a eira. Vi eira. Eu vi a eira da minha programação existencial aos 14 anos. Só para chatear o cara, porque ele fez muita pressão em cima de mim, o nome dele era horrível. E eu acabei com ele, tem que mudar. Vocês sabem aquele negócio do João B, né? Sim. Ele queria mudar o B, ia continuar com o João. Mas no fim ele queria era ficar com o B e tirar o João. Queria chamar José B. B é aquilo. Agora, verbetógrafo. Como você analisa a utilidade constante de certas palavras por pessoas ou grupos que acabam se tornando mantra? Isso aí, em princípio, é neutro. Tem que ver qual que é a intenção por trás dessa atitude, né, desse hábito. Muitas vezes pode ser um processo de lavagem cerebral, ou, por outro lado, pode ser um processo assistencial. Existem palavras que ajudam, como a gente comentou antes, a fazer o desassédio, fazer o soerguimento das pessoas, a dar um ânimo novo, uma renovação para elas. Então, se forem muitas vezes expressões positivas, cosmoéticas, às vezes vale a pena você fixar aquela expressão dentro do seu vocabulário habitual. Eu indicaria para você ler o verbete princípio coloquial, que o professor Valdo lista lá uma série de expressões que ele faz uso de caso pensado com determinados objetivos de acordo com cada caso. Então, vale a pena cada um de nós, principalmente quem é professor, até em função dos ganchos didáticos, ter esses bordões, essas expressões mais habituais, mas que sejam inseridas em momentos adequados para que não fique um processo artificial. Agora, o mantra pode ter um cunho mais também negativo, dependendo da intenção. O que você está fazendo é o que eu tenho tentado fazer na minha vida inteira, que é matematizar, entende, os conceitos. Isso. Os conceitos têm que começar a ser matematizados pelo som, pela letra, pelo algarismo. É isso mesmo. Não tem jeito. Isso é antes da matemática, para chegar na matemática superior. Legal. Desde criança percebo consciência e realizo projeções. Gostaria de saber qual é o meu papel nessa experiência. Olha, não adiantou nada, você não tem projeção que prestasse para nada, você está perguntando o que você está fazendo. A projeção justamente abre o jogo para a pessoa, mostra o destino dela, qual que é o caminho que ela tem que seguir. Quer dizer que as suas projeções não valeram nada. Tudo deve ter sido sempre consciente, imaginativas e outras coisas mais. Eu aconselho a você, meu companheiro, para ler um livro que eu publiquei, eu demorei 19 anos trabalhando nele, chama Projeciologia, que estuda isso. Projeção, ela abre o caminho, o destino da pessoa. Se você está perguntando até hoje, quer dizer que não andou nada, você não tem projeção, você teve processo de unirismo. É o que você comenta, a projeção é autopersuasiva, né? A pessoa não ficaria com essa dúvida. Né? Fenômeno super transcendente, uma só, às vezes muda a vida da pessoa totalmente. É divisor de águas. Né?
Pedro, eu queria fazer uma pergunta para você e para o professor Valdo, a respeito da... Como que faz para denominar uma consciex, por exemplo? Como que é feito? Por exemplo, tem um enumerador, teve lá o tal mal. Não, como eu geralmente, no meu caso, eu coloco apelidos em todos eles para não criar problema para ninguém. Então, eu fixando aquela pessoa com um apelido, eu não entro no mérito da intimidade da vida, do destino daquela consciência. Agora, normalmente você pega um trafora ou não, eu pego uma característica que eu vejo nele, alguma coisa, quase sempre um talento, ou alguma coisa da origem dele. O que é que ele chegou até a gente? Aí eu fixo. Agora, tem uns que eu não sei nem colocar o nome. Por exemplo, esse último que chegou, que eu estava falando hoje de manhã lá com a turma, é um jovem, mas muito interessante ele. Ele me deu uma opção de ideias. Entende? E ele é jovem, tem um rosto comprido, grande. Outra coisa, é aberto, disposto, sabe? Legal. Agora você vê que ele domina bem as energias, fora de série. Agora, quem trouxe ele foi o nosso amigo, o nosso amigo... Tuareg? Tuareg, o beduíno, que é um cara que é árabe lá do deserto. E ele veio aí porque ele é um dos que trabalha com o transmentor. Então, esse outro aqui é cria dele lá, não sei de onde, que é que apareceu. Eu não sei o nome que eu vou dar para esse jovem. Agora, ele é muito simpático. Ele parece ter uns 20 e poucos anos, assim, no máximo uns 25 anos. Mas é branco, rosto grande, tipo europeu. Outra coisa, a roupa é esportiva, para mostrar que ele está disposto a tudo, com energia, com tudo. Agora, dentro eu não sei o nome que eu vou dar para ele. Vocês têm alguma? Você que tem muita ideia? Venga. Juventude, jovialidade e outra coisa, muita ideia. Ele não é bobo. Ele não é bom. Eu estou trabalhando aí nas questões que eu coloquei mais de 50 expressões de latinismo no dicionário. Legal. É tanto que esse dicionário que vocês vão ler não tem esse latinismo, tá certo? Eu já coloquei mais de 50 até agora. Agora, ela trouxe para mim 9 dicionários. Tem 2 que eu estou olhando, inclusive um que está aqui comigo. Entende? Mas agora eu vou olhar, amanhã eu vou dar uma recolta lá maior, uma procura, uma consulta maior no Holocico, para ver o que a gente acha. E depois, vamos ver o que a gente... Porque a maioria são muito frágeis, muito fracos. Muita coisa do direito e da religião. Você sabe o processo de dar uma relação e expor uma ideia de alguém, seja um brocado, uma anexinha, uma anexinha, essas coisas que eles falam, né? Uma máxima, uma coisa. Isso tem que ter determinadas regras. É muito difícil arranjar tecnicamente umas 5 regras que tem. Entende? O nome naquele idioma, a tradução que você faz, o nome da pessoa, e depois as datações dela, quando é que ela nasceu, quando é que ela morreu, ou qualquer coisa nesse sentido. E outra coisa, colocar o nome da pessoa original. Isso aí também é outra coisa muito séria. Isso você não acha? É difícil mesmo. É muito difícil. De todos aqueles, lá tem um deles que eu já tinha uma edição que é o melhor que fala sobre isso, porque não, é o Perelman, Krista Perelman. Agora, o que é que se passa? É muito engraçado que no Brasil eles publicaram o mesmo dicionário com apresentações diferentes. Você já chegou a ver isso? Um filme? Eu já li ele, sim. É um que tem o... Krista. O Coliseu na capa. Esse é fora de série. Tem figuras, tem algumas figuras. Estudou bem, mantém os nomes do jeito que eu estou falando. Não são todos. Mas, por exemplo, assim, mais de 50%. Sim, e ele conta ali a origem do processo. Pequenininho. Esse aí é o melhor. Em matéria de autoria, é o melhor desses todos aí. É isso mesmo. Agora, eu já tinha um outro, que é muito engraçado, é o seguinte, eles faziam o mesmo dicionário com... Tem nas bancas de dicionário. O título é diferente. Fizeram então para ficar mais agradável para o povo, mais acessível. Acho que vendeu bem, eles renovaram. E outra coisa, as 2 edições foram feitas em 2010. Eu já comparei uma com a outra, bem igual.
Os erros tem numa, tem na outra, que eu já achei. Agora, Valdo, com relação ao Hércules, ele não tem apelido. Ele é o Hércules. Ele é o único que não tem apelido. Né? Ele já nasceu mas ele... apelidado. Ele já nasceu apelidado, esse não tem jeito. Pois é. Agora, autológico, né? Que a gente está falando, é isso mesmo. Agora, por exemplo, essa precaução que você toma com relação ao apelido, a não expor o nome, isso foi recomendação dos amparadores? O que pode acarretar? Não, isso é meu estilo que eu tenho de muito tempo, é coisa do Zé. Isso aí funciona. Eu tenho, respeito, etc. Você fala a mesma coisa que você não está falando, que é um apelido da pessoa, você não disse quem é. Isso é o máximo, você não expõe. Entende? Porque senão eu chego aqui e falo assim, eu sou amigo do Serenão, Joaquim da Silva e Cavalcante. Entende? Isso aí é problemático. Agora, se eu ponho um apelido, não, aqui está diluído, ninguém está sabendo o que é, quem é, como é que é, porque... É um recurso. Agora, por exemplo, esse jovem, qual nome você acha que a gente deve dar para ele? Quais são as características dele? Ele está aqui. Ele esteve de manhã com a minha turma lá, ele trabalhou essa noite comigo, ele me deu muitas ideias sobre o negócio de latinismo. Por exemplo, ele entende tudo sobre latim. Tudo. Latinista. Não, mas fica parecendo que está latindo, isso aí eu não quero. Quando fala em nome é um perigo, porque tudo vale. Mas o que marca mais ele? O que marca mais? O que marca mais nele é a juventude, jovialidade, mas intelectual. Ele não tem, sabe como é que é, pose de nada. Ele é, na mesma hora você fica amigo dele. É o amigão, sabe? É o anti-onça. Anti-onça. Entende? Se você tiver alguma inspiração, você me fala. Ele está para ser crismado. Batizado. Professor. E ele estava rindo hoje de manhã que eu falei sobre isso. Ele estava rindo lá na hora, eu vi. Ele é muito simpático, sabe? Agora, é muita energia. O povo já sentiu energia perto de mim com ele. A tendência dele é passar uma temporada? Não se sabe. Sei. Eu não quis perguntar, porque eu não cisco nada nessas coisas, né? Eu deixo acontecer. Vamos carregando a turma, carregando ovos. Né? Tem aqui no dicionário uma palavra que é o latinófilo, que é quem aprecia a língua, a cultura e a civilização latina. E tem uma outra técnica que eu estava pensando agora, que Pedro apresentando isso, que é uma técnica de memória que as pessoas... Pode ser esse nome, latinófilo, nisso aí. Que assim já não está latino tanto, né? Mais longe. Mas mesmo assim ainda não é o ideal, não. Professor. É que latino o pessoal associa o cantor, assim, né? Ele está filando o latim? Filando. É bem possível. Professor. Sai de tudo, tem que arranjar uma coisa mais adequada. Ô, João, vamos ver se vira aí. Professor. Professor. Sim. Vitálico. 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 É de vitalidade e itálico. Está falando que é do Igor, que é vigor. Que eu pensei, o itálico tem a ver com latim, né? Rigor, né? Vitálico. Vitálico. Vitálico fica parecendo que ele é italiano, ele não parece ser italiano, não. Ele é alegre, assim, tipo italiano mesmo, mas não é. O rosto também é tipo europeu. É cara de cavalo, sabe como é que eu estava falando? Quer dizer, nolicocéfalo. Mas ele é uma simpatia. Outra coisa, ele domina muito o processo de energia. Ele é o seguinte, eu vi ele praticamente materializado na minha frente. Estava assim, denso, concreto, entende? Teve uma hora lá em casa que senti isso perfeitamente lá. Agora, eu acho que ele é capaz, por exemplo, de movimentar a gatinha. Ele é capaz de mexer nela, de ela sentir. Ô Valdo, ele tem capacidade para isso. Valdo, você falou que ele parecia português. Por que não põe lusitano? Ele não é. Ele não é lusitano. Aí tem até uns que aparecem, um amigo do mar, de vez em quando eu falo com ele, eu já falei sobre isso. Eu tenho que melhorar meu dicionário de apelidos, ampliar.
estão começando a aparecer em grande número, né? Uma coisa que a gente pode fazer é dar um número, né? Não, esse é o número 738. Não é fácil, não. Como avaliar o momento de mudar a profissão para melhorar a condição evolutiva? O que você acha? Mudar a profissão para melhorar a condição evolutiva. Tem que fazer um balanço, né? Teve até um verbete recente aqui da Eliana Monfroy que fala sobre isso, desambição carreirística, se não me engano. Mas você tem que fazer um balanço, tem que pesar os prós e contras, tem que ver o pé de meia, tem que ver se você não pode render mais ali, se tem dependentes envolvidos nessa condição, nessa mudança, porque é uma mudança drástica, né? O ideal é você planejar uma mudança para daqui a um tempo e ir tentando implementar isso e olhando sempre a sua idade, né? Ver quantos anos você tem, porque isso aí é uma variável importante. Qual critério devo utilizar para verificar se meu nome tem algum estigma? Segundo meu pai, meu nome foi uma invenção dele. Realmente, o nome dela não é muito comum, mas aí a gente precisa estudar, né? É difícil. Tu tem sua razão. De qualquer maneira, você fora de série, extraordinária. Totalmente singular. Mas, já é uma característica. Já é uma singular, característica, né? Que eu acho que tem que dar valor para isso. Não é comum. Agora você vê que tem gente, só pegando o gancho, na bibliografia aí na 11ª, cartório se recusa a registrar bebê com o nome Legolas, que parece que é um personagem do filme Senhor dos Anéis, um daqueles elfos, daquelas loucuras lá. Então, Legolas parece degolar, né? Então, o cartório parece que no final da novela ele acabou liberando. Pedro? Mas não é o ideal, né? Por favor, na página 2, interaciologia na segunda linha. A interação, saber olhar, saber interpretar, saber concluir. E na página 3, na legislogia, as leis das interprisões grupocármicas. Você poderia ampliar as duas, ou o que uma tem relação com a outra? Tem relação, porque, por exemplo, se a pessoa está inserida num ambiente familiar mais hostil, vamos dizer assim, mais relacionado à interprisão, ela tem que saber olhar para aquela condição no sentido de saber se distanciar daquilo para fazer a interpretação correta, e aí vai chegar à conclusão, por exemplo, de que ela tem responsabilidade naquele contexto. Acho que foi na última tertúlia minha, eu lembrei de um caso que eu conversei com uma pessoa que ela estava inserida numa família que, no caso lá, um dos membros da família tinha o alcoolismo, a dipsomania, e ela era muito revoltada com aquilo, porque aquilo praticamente prejudicou a família toda, a própria formação dessa pessoa e assim por diante. E aí, num determinado momento, ela teve uma retrocognição que no passado, aquela personalidade foi companheira dela na boemia, e ela que insistia para ela sair, virar à noite, ficar nos bares, perambulando pela cidade, etc. Então, só para ilustrar que muitas vezes essa conclusão de que há uma responsabilidade pessoal nesse contexto, é você saber fazer esse olhar e essa interpretação. E a gente chamou atenção para o processo da interprisão justamente por isso, porque às vezes está explícito ali. Aquilo nada mais é do que um novo psicodrama, um novo parapsicodrama. E até vale a pena mencionar que essa técnica do psicodrama, lá do Moreno, mesmo ela sendo, entre aspas, artificial, que é o que? A pessoa reviver determinados papéis, encenar determinados dramas, isso tem um efeito terapêutico. Então você procura fazer aquela encenação, ter aquela constituição, cada pessoa vai assumir um determinado papel, e ao fazer isso, há uma evocação natural daquelas emoções, isso pode produzir a catarse, pode ter um efeito muito terapêutico. Então, essas interprisões nada mais são do que, na realidade, o reavivamento, a reencenação, um novo drama que tem uma raiz passada. Então a ideia foi chamar atenção para isso, que mesmo realidades tidas como difíceis, críticas e até certo ponto mais negativas, elas podem ser interpretadas e a gente pode tirar lição dessas condições. Ok, obrigada. Pedro. Pois não. Como fazer análise de um nome que tem significado, é utilizado de forma
tanto positiva quanto negativa, para significados positivos e negativos? Tem que ver o que predomina, o que nessa balança tem mais relação, se for com você ou com a própria pessoa, né? Nem todo nome a gente vai conseguir ter, assim, sabe, um diagnóstico, um veredicto. A pessoa tem que ver se na composição do nome todo, por exemplo, dá uma pista mais para isso, mais para um lado ou mais para outro. Outra coisa que pode ajudar, dentro das pesquisas de retrocognição, eu pelo menos procuro ver qual é a predominância ali da genética, se é da mãe ou se é do pai. Então, se aquele nome tem mais relação com a mesma pessoa com a qual você acha que tem herdou mais, vamos dizer assim, uma predominância maior daqueles genes, daquele temperamento, daquela forma de funcionar, você pode daí, a partir daí, ter vamos dizer assim, uma linha para ser seguida em termos retrocognitivos, ou seja, você deve pertencer mais àquele grupo daquela pessoa. Então, se essa pessoa, vamos supor, meu caso, eu acho que eu tenho mais relação com a minha mãe, e eu acho que ela tem mais relação com a França, e aí eu posso pesquisar o processo da França, será que eu tenho relação com isso? Então, a partir desse processo, se o nome tem relação com isso, muitas vezes ele foi mais, no caso, herdado da mãe, é um dos que eu uso mais. Então, a partir disso, você vai montando quebra-cabeça, mas não é simples e não é matemático e bonitinho, sabe? Não há uma receita certinha para a gente poder seguir nisso. O problema é ver qual a extensão e profundidade do rabo preso. Do rabo preso, exatamente, com as pessoas na família. Então, para quem você deve mais ali naquela família? O contexto histórico também do nome, então, também seria interessante analisar, né? Também, você tem que colocar na balança. Porque muitas vezes o pior que eu já vi acontecer é a pessoa não saber o que significa o nome, ou ela até negar o que significa o próprio nome. Então tem determinadas pessoas que elas apesar de usarem o nome, elas sabem que o nome, o sobrenome principalmente, é uma coisa difícil, anticosmoética, mais, vamos dizer assim, para o lado nosográfico. Mas ali, para o outro lado, é super positivo pelo fato da pessoa reconhecer que ela é daquela área. Aquilo ali nada mais é do que o atestado, a certidão de que ela tem, como o professor Valdo comentou, um rabo preso naquela área. Então, se ela assumir até uma informação melhor do que essa, às vezes a gente fica buscando retrocognição, buscando os megacons, e a informação está na certidão de nascimento dela. Ali está a síntese do processo que ela tem que trabalhar e que ela tem que superar. Eu tenho alguns exemplos, mas eu não posso dar para não expor as pessoas. Mas a gente analisando de fora, a gente vê que é uma coisa impressionante, né? Como é que pode haver o casamento dessa condição por parte da etimologia dos nomes. Pedro. Pois não. Não sei se você já falou que eu sou retardatária hoje. Na página 3, em politicologia, no final da primeira linha, você menciona paradireitocracia. Pode expandir a correlação que você fez da paradireitocracia com o tema do verbete? Sim, eu não tinha comentado ainda não. O que a gente comentou muito, e foi por isso que eu coloquei o paradireito aqui, que é justamente a gente se pautar mais nas nossas decisões, interpretações e ações ordinárias do cotidiano pelo parapsiquismo intelectual. Então, quando a gente começa a ver mais essas sincronicidades, por exemplo, tentar entender o que está por trás, como a gente estava comentando antes, de uma interprisão grupocármica mais séria, quando a gente tenta pelo menos fazer esse sobrepairamento, esse distanciamento, a gente está tendendo mais, ou está se insinuando, se inserindo mais no holopensene da paradireitologia, porque aí você deixa de funcionar como uma simples consim e passa a tentar funcionar dentro do fluxo do cosmos. Então, por isso que a gente comentou aqui no final da argumentologia, página 6, esse parágrafo da energia. Então, tal fato evidencia patamar superior de lucidez e interação com o fluxo do cosmos. Então, por isso que a gente chamou atenção para a paradireitocracia. Consciência ou grafologia? Professor Valdo, o senhor pode descrever um pouquinho mais essa consciex para a gente ajudar no nome? Já tentamos. Talvez Lácio. Deu conta. Muito simpático. Uhum. Tem mais ou menos, apresenta mais ou menos a mesma altura que eu. Tá. O rosto é claro, comprido,
tipo europeu, simpático, ele parece um galã. O cabelo é mais escuro, está entendendo? Agora, o que se passa? Ele tem roupas esportivas, assim, tipo camisa esporte, mas branca, tudo branco. Ele apareceu tudo branco para mim. Eu não sei se ele apareceu assim, por causa das minhas coisas, tudo é branco, né? Mas e ele é bem branco, o rosto. Como é que o senhor fez a relação com a questão do latino? Ou foi porque ele falou alguma coisa? Ou... Ele tem cara assim de europeu mesmo, tipo okay. Nórdico, mas o nórdico geralmente é mais fechado, ele é aberto. Ele é aberto. Tá. Uma característica dele interessante é isso, é que ele é aberto, simpático. Comunica entendeu? Bem. É aquele negócio, você encontra o cara e vai, é um bom camarada, esse é o bom camarada. Tá. Fulano é bom camarada, é aquilo. Esse aí é típico. Tem Fidos Achete. Fidos Achete. É um bom camarada. Então, talvez o nome pudesse ir por essa característica de simpatia, empatia, alguma coisa desse. É por aí. Agora, Pedro, pois não. Meu nome, eu tenho umas pistas, assim, por que foi escolhido. Eu nunca falei diretamente, perguntei diretamente para os meus pais isso, mas eu tenho umas pistas. Mas uma coisa que João Paulo é uma combinação que não é muito comum no Brasil, hoje em dia um pouco mais do que na minha infância, que é muito comum em Portugal. Depois do Papa, a pessoa está lembrando do Papa aqui. Justamente. Agora, que teve esse ponto. Eu não acho que eu tenha, não tive criação religiosa, acho que eu não tenho tanto problema com a religião, pelo menos nessa vida. E, na verdade, eu sou João Paulo antes do primeiro João Paulo ter sido nomeado. João Paulo, que não é o nome dele. Isso foi muito chato, né, na minha infância, né, novinho. Então, piada o tempo inteiro, velha, a mesma piada 10 vezes por dia. Continua até hoje, né? Mas, assim, com relação a Portugal, eu achei diferente, na época, depois que eu vi, primeira vez que eu fui em Portugal, porque eu tenho algum tipo de relação com Portugal, e também, eu desde jovem, o pessoal me chama de JP. E lá tem muito João Paulo, e todo João Paulo é JP também. Todo mundo chama de JP. Você é o João Paulo 1000. É diferente. Mas você pesquisou alguma coisa a mais? Tem mais alguma Não, pois é, eu tô... sobrenome? Tem alguma dica? Né? Mas meu nome parece bem, né? Tem Ramos, né? Que são os cristão novo, né? Tem isso. Mas assim, eu não... eu estou tateando demais isso, né? Mas assim, é estranho, assim. Vamos ver. A Cris estava lembrando aqui que o nosso cachorro chama Rap e ele é Rap mesmo. Né? Então, coincidiu aqui a Pilar Alegre também, que é alegre. Mas pois não, desculpa. Ô Pedro, aqui no B, eu estava analisando a questão do meu nome, né? É que teve um erro no cartório. Então era para chamar torneiro. Torneiro viria de torneiro, que é torneiro mecânico, né? Que vinha pela profissão. Sim. Então, assim, se eu for analisar a minha história de vida, tem mais relação com o que estava certo, né? Mas você tem que pegar essa origem que é real. Tem que ver a origem certa, eu acho né? Que sim, Inclusive é na Itália, ver se tem isso. Descende de lá, né? Porque o nome Tornieri, por exemplo, ele é considerado hoje um nome francês, não é nem mais italiano, a mudança que teve, né? Mas eu acho que você tem que ir pela linha italiana. Pela origem, mesmo. né? Eu acho. Legal. Tem que ir por aí. Ver se tem relação, né, de algum modo com você, ou se foi só vamos dizer assim, uma contingência do processo da ressoma, né? Que é mais difícil. Alô? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Valdo. O senhor falou aquela questão da matematização das palavras. Que a gente deveria estudar mais, inclusive o som das palavras. O senhor podia falar um pouquinho mais? Estudar em numerologia junto, estudar uma série de condições das unidades de comunicação. Mas, por exemplo, as unidades de comunicação básicas são 26 letras e 10 números. Bom, isso para nós. Tem que começar isso para nós aqui. A matemática começa realmente com isso. Agora, por exemplo, eu acho que a matemática ficou muito enrolada com números. Eles esqueceram das letras, das sílabas, dos sons. Tá, mas o som... e aí vai todo aqueles processos, como é que chama? Fonemas, fonética, ortoética, prosódia. O som, ele é anterior ao alfabeto, né? A gente já falava antes da gente ter alfabeto.
A minha curiosidade é sobre o que o senhor falou com relação aos sons. Pois é, a fonética também. Mas, assim, não... Tudo é matemática. O processo da música tem muita métrica matemática, né? Por que o primeiro homem lá da Idade da Pedra, enfim, o primeiro lá, criou determinados sons? Agora, alguns sons são positivos e outros negativos? Eu gosto muito de estudar essas coisas e falo e dou atenção visando um objetivo só, um só. Qual? Esclarecimento. Consciência? Qual? Consciência? Assistência? É. Consciência? Ah, sim. Como é que a gente tem que estudar isso tudo sem ficar livre disso? Eu botei no paradoxo aqui, dominar a lexicologia para poder se livrar dela, que é a consciência. É o jeito. A gente só fica livre de alguma coisa quando você já dominou aquilo. Isso é a regra do processo da evolução. Não tem jeito. A gente tem que pensar isso muito. Agora, a questão de nomes é um problema. Por isso que Oswald é muito cacófato. Entendeu? Esse processo de palavra em si, o jogo de palavras. É o processo do latinismo. O latim é impressionante. A gente foi estudar bem o latim. Eu acho que o latim ainda não foi bem estudado. Já tem muita coisa que a gente pode descobrir do latim. Ele é impressionante em matéria de matematização ou aritmetização. Sabe? Algoritmização que o latim permite. Agora, Valdo, o nome do Arthur... Por que foi dado? Qual foi a inspiração maior? Ou qual foi a razão Eu dei por causa dos nossos processos da Inglaterra. Na Inglaterra mesmo, para fixar essa condição. Para fixar mais a área lá do problema dele. Mais positiva. E Arthur é um nome sério. Arthur. E é internacional. É inglês, é internacional. E outra coisa, ninguém vai confundir meu filho com mulher. Quando eles perguntavam para mim, assim, não adianta chamar o cara de homossexual, que ele não é. Ele não é assim, é Arturina, não existe isso. Entendeu? Tem uns nomes que são de macho mesmo, não tem saída de mudar. Entendeu? Então fixa a personalidade. E outra coisa, é um nome que não tem jeito de errar. Ele é daquele jeito. Onde quer que vá. Por causa do processo da sílaba. Agora, eu vi mais foi por causa do processo inglês. Das coisas nossas de passado e tal. Porque ele foi alemão, essa coisa toda. A mãe alemã, aquele negócio todo. Então, eu queria colocar pelo lado que foi melhor da Inglaterra. Entende como é que é? Ele é dos antigos meus. É da época lá do negócio do Tintagel. Entendi. Isso que você falou também de botar com 2 sílabas é melhor, né? Que é mais forte. Sempre com 2 sílabas. Valdo. E sempre você colocar o nome das pessoas, só 2 nomes, que é assim fixa. Agora, tem que ser 2 nomes que a pessoa vai se salientar com aquilo. Entende? Diferente, não tão Agora, comum. no caso dele, ele tem 3 nomes, mas ele, se for escrever, ele pode escrever com 2, ele pode escolher aí o que ele quer. Se ele lançar um livro, normalmente ele vai escolher 2. Né? Legal. O caso foi esse, eu estudei tudo isso. E a minha mulher topou a parada, que ela gostava do nome, Arthur. Legal. Agora, Arthur é para designar, eu acho muito importante o processo de você designar a palavra, o nome da pessoa e já dar o gênero dela pelo próprio nome. Tem uns que são unissex, não é o ideal. Arthur não tem saída. Tem vários nomes assim, esses que terminam em R, uma opção deles. Entende? Melhor. Valdo, e o nome aqui no A? E o nome Zéfiro? Como é que surgiu o Zéfiro? O Zéfiro, a culpa não é dele. Não foi ele que deu. Alguém que deu para... O negócio veio de fora. É devido ao processo de ajudar, entendeu? De assistência extrafísica que ele fixou com o tempo. Agora, você tem que lembrar que existe também Zefira. Tem a mulher chamada Zefira. Aquele filme mostra um caso também. Pois é. Zeferino. Zefira. Zefir e Zeferino. E na época lá do Casanova tinha Zefira. Agora, em francês tem vários nomes. E outra coisa, o Zéfiro é uma porção de derivação que tem desse nome. Isso aí vem dos processos dos deuses, da mitologia, um milhão de coisas. Zefirou, né? Mas o povo não sabe quase nada sobre isso. Quando faz uma relação de mitos, não aparece nada de Zefiro. É pouco. Entende? Então, isso tudo existe. Agora, também o Zefirou, por exemplo, aquele negócio do ocultismo, tudo é do Zéfiro. Tem uma Agora, tem que lembrar o seguinte, a base do processo
é que Zéfiro é o sopro. Sopro é a vida. A vida é a brisa, é o Zéfiro. Agora, em português, por exemplo, Zéfiro é a brisa. A brisa. Agora, é justamente o sopro que é a consciência, é o espírito, é o ente, é a alma. A psicossoma, né? É a entidade em si, é o Zéfiro. Agora, lá no meu caso, o que aconteceu é que aquilo veio de processo de iniciação. Entendeu? Negócio de... Tem uma raiz árabe também, né? Zéfir. Tem, mas não é bem árabe só, não. São várias... se você for olhar, tem um monte de etnia. Entendeu? Hebraico, né? Por exemplo, hebraico. Grego mesmo. Zefirou, por exemplo. Zefir. Cada um do jeito. É uma série de coisas. Uma coisa muito interessante que tem, se você for ver, quais são as instituições que tem com o nome de Zéfiro. Você vai ficar besta de ver o que você vai encontrar com isso. Tem de tudo. Agora, nas consciências, nos amparadores que o senhor deu o nome, algum desses nomes foi inspiração deles mesmo, ou instrução deles mesmo? Não, sempre a inspiração deles, porque é a partir daquilo que eles são. Né? É aí que a gente vê o que a gente faz. Tudo eu vejo o que é indiretamente. A inspiração é eles. Ok? Não, assim, claramente não. Eu evito. Se ele falasse também, desse o nome também, o original, se eu não soubesse, eu não ia colocar. Eu quero ocultar o negócio. Eu não quero ter responsabilidade dessas coisas, com essas consciências avançadas. Eu não ponho a mão na cumbuca de jeito nenhum. Não adianta pedir, que essa eu não atendo. Me inclua fora disso. Mas olha, eu espero mais os 1000 verbetes pela frente, tá certo? E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 87 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 22 votos presenciais. Os recados de hoje. A Ami sobre o curso Pacificação Íntima, a Lilian sobre o curso Acoplamentário e a Verônica sobre os cursos da IAC. Boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos a participarem do curso Pacificação Íntima, que acontece agora no próximo domingo, dia 13 de maio, na sala de aula da CIP, no campus do Discernimento. Esse é um curso sem pré-requisito, é apenas um dia, todo domingo. E nós vamos estar lidando com a questão da pacificação íntima, que é fundamental aí para a gente chegar, eventualmente, na desperticidade, né? Então, na parte da manhã, eu vou estar apresentando então, os resultados da minha autopesquisa, na questão da saída do belicismo, para uma postura da paz. E na parte da tarde, então, o professor Mário Oliveira vai estar conduzindo um campo bioenergético para a gente estar aprendendo como a gente faz isso no nosso dia a dia. O curso, então, as inscrições podem ser feitas lá na CIP, no período da tarde, com a Mércia, ou diretamente comigo ou com a Bárbara, que é aquela moça ali de blusa preta. Mais dados, a CIP ainda não tem um site, mas nós temos o Facebook da CIP. Então, também no Facebook você pode ter mais informações sobre o curso. Obrigada. Gostaríamos de convidar a todos a participar do acoplamentário do mês de maio. Então, nos dias 18, 19 e 20, nós vamos ter um acoplamentário temático sobre autoconsciencioterapia. Então, esse acoplamentário ele vai ser especial porque vai abordar em suas atividades as questões consciencioterápicas. Então, vai contar com 3 IPCONs, que é a professora Marina Tomás, o professor Félix Jong e o professor Luiz Gonçalves. E também vai contar com um grupo de consciencioterapeutas, onde vai ter atividades interativas, onde cada pesquisador, aluno do acoplamentário, vai poder aprofundar algumas questões a respeito de sua autoconsciencioterapia. Então, quem tem interesse no processo da saúde holossomática e na questão do parapsiquismo, venham fazer parte desse grupo do acoplamentário. Obrigada. Boa tarde a todos. Hoje gostaria de informar sobre as próximas atividades do professor Wagner Alegretti e Nancy Trivelato no Brasil, que acontecerão no final de semana de 24 de junho, em Rio de Janeiro, em parceria com o IPC. Terá o curso da professora Nancy Trivelato, o Estado Vibracional,
No final de semana de 7 e 8 de julho, os professores estarão em São Paulo, em parceria com o IPC também, com os cursos Energizador Lúcido e o curso Cosmoética do professor Wagner Alegretti. Na semana seguinte, estarão em Foz do Iguaçu participando do pré-evento do Congresso da Sinvexis. Para maiores informações, por favor, entrar em contato com o e-mail brasil@iacworld.org, brasil@mundoiac.org ou com as respectivas ICs ou centros educacionais do IPC. Obrigada e vemos vocês lá. Para amanhã, o verbete eleito é Senso de Gratidão, a especialidade Oromatologia, de autoria da professora Adriana Lopes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.